Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, criadora do Dilemas da Ivana, e esse aqui é o nosso podcast Áudios do Zap! Meu Deus! Para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse é um podcast de uma pessoa só, na maioria das vezes, que sou eu, Ivanildius, Ivana, e a gente cria tirinhas. Eu tenho uma página no Instagram, Dilemas da Ivana, páginas no Facebook, tenho esse podcast, temos blog. Então, eu gosto muito de usar o podcast como uma ferramenta de aprofundamento das questões que eu trago nas tirinhas e quando eu sinto que eu tenho mais para falar sobre alguma coisa, eu gosto de vir aqui e dividir isso com vocês. Então, se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Eu prometo que você não vai se arrepender. Não sei qual é o seu julgamento. Mas aqui nesse grupinho a gente fala muito sobre sentimentos, sobre processos criativos, sobre transformação pessoal e sobre psicologia, assim. Eu sou designer, mas eu tenho um grande namoro com coisas psicológicas, com estudos, com mitologias, com pensamentos. Então, eu sou uma grande curiosa nisso. Então, seja bem-vindo. Bom, olha, eu não sei quantas mensagens eu recebi por inbox e DM no Instagram falando: Ivana, quando que vem o podcast novo? Então, gente, esse podcast, na verdade, ele vai ser trabalhado por temporadas, né? Tivemos. Ai, chiquérrimo esse nome, né? Tipo, ai, eu trabalho por temporadas, eu acho isso muito chique. Nossa, eu tô sentada numa cadeira que eu acho que vai fazer muito barulho. Eu não tinha gravado ainda nessa casa, eu até fiquei perdida onde eu ia gravar isso, mas enfim. Voltando, esse podcast é por temporadas, então eu tive aí um gap de um tempo que eu precisava tirar, né, para esfriar a cabeça, porque, como vocês sabem, esse podcast sou eu comigo mesma, e então é um fluxo muito grande de ideias, é uma doação bem forte, assim, né? Porque eu gravo podcast, aí eu preciso escutar o meu próprio podcast, aí eu preciso editar o meu próprio podcast, postar meu próprio podcast, divulgar e falar para as pessoas ouvirem meu próprio podcast. Então, assim, é uma coisa um pouco intensa. Então, eu espero que vocês entendam esse processo, que às vezes ele demora. Eu gosto de gravar o podcast bem presente, assim, e bem mais fortificada, porque ele mexe muito com meus sentimentos. Tá, é só isso. Foi uma pequena justificativa da demora. Se vocês não entenderam, é isso que eu quis dizer com todo esse blá blá blá. Segundo, eu não sei se é o segundo ou terceiro, eu quero mandar um beijo para as meninas da Embraco de Joinville. Eu sou muito radialista agora, porque eu tenho uma prima Mauana, um beijo, que ela manda meu podcast para todo mundo e as meninas acabaram que gostaram de ouvir, então queria mandar um beijo para elas. Obrigada, meninas, por todo o suporte e fico feliz que eu esteja assim abrindo a cabeça das pessoas de alguma maneira ou simplesmente só mostrando a maneira como eu enxergo o mundo e fazendo essa troca com vocês, né? É, é muito lindo esse processo, assim, podcast foi um grande ato de coragem, o meu ato mais político, eu acho, de todos, assim, mais até que as tirinhas de mostrar o que eu penso como mulher e nesse processo que é criar coisas, né, do zero. E para mim foi uma coisa muito, o podcast para mim é muito forte. Por isso que às vezes eu preciso de tempo para criá-lo e para absorver tudo isso que eu divido com vocês. Mas eu tava morrendo de saudade de sentar aqui e conversar. Eu simplesmente sou envolvida pelo espírito do entretenimento quando isso acontece. Quando eu vou ouvir meus podcasts, eu não sei
que eu tô falando, eu digo, da onde que eu tirei todas essas coisas? Eu não sei. Baixo espírito meio da eloquência, meio da baboseira, meio do espiritual, eu não sei. O entretenimento mora em mim. E o podcast foi uma grande maneira de eu assumir isso. E então, se você também tem vontade de falar com o mundo, eu acho que ele é uma ótima ferramenta para você literalmente pôr sua voz no mundo, né? Tá, esses eram os recados paroquiais. Nesse novo. Nesse episódio de hoje, a gente vai conversar sobre coisas bem importantes, assim, sobre fracasso, a gente vai falar sobre medo, sobre encarar a sua realidade e a realidade das coisas e as inseguranças e como é importante às vezes a gente tirar um tempo para si, para pensar sobre isso. Eu divido muito com vocês o meu processo, mas eu sempre falo que não é sobre mim, é sobre vocês. Então, às vezes, eu ajudo vocês a criarem consciência do processo que vocês estão, e vocês, com os comentários e com a participação, me ajudam a criar consciência de coisas que eu nem tinha percebido, ou que, como eu falando, desperta certas coisas para vocês, né? Eu lembro que ano passado eu recebi uma mensagem de uma menina e eu até não lembro o nome dela. Ai, meu Deus, eu acho que eu perdi aqui nas minhas anotações, porque faz tempo mesmo. E, e ela mandou uma mensagem muito bonita, assim, que eu até queria ler, e em que ela fala, e como eu falei sobre ouvir a si mesma, e hoje de novo eu vou dar mais uma aprofundada nisso, ela falou que eu falei sobre empreendedorismo, essas coisas assim, né? E ela me mandou uma mensagem que foi muito legal. Ah, eu queria tanto lembrar o nome dela, mas se ela tá ouvindo, ela vai saber que é ela, isso é importante. Que ela ouviu isso e ela viu que ela era exatamente o oposto. Que ela tentou forçar uma carreira de empreendedorismo e, na verdade, o que ela queria mesmo era trabalhar para as pessoas, né? Ser útil em construir coisas assim com outras pessoas, né? Não só por ela. Eu acho que hoje em dia há muito essa devoção ao empreendedorismo, né? Como se essa fosse a única maneira de você atingir a sua felicidade, mas aí vem o boom! O que é a sua felicidade, né? Ela não pode ser medida pelo que os outros acham que é a deles, né? É pelo que você é. Então ela falou que ela começou a se sentir frustrada e ver que, na verdade, ela queria entrar dentro de uma empresa e ter uma e fazer o que ela estava com vontade, sabe? E parecia que isso era um fracasso. E na verdade não. E é bem sobre isso que eu vou conversar hoje, né? Sobre como a gente mede o nosso fracasso a partir da opinião das outras pessoas ou pelo status quo, né? O que é sucesso e o que é fracasso na sociedade de hoje. Exatamente isso que eu quero conversar hoje e sobre o processo que eu passei nesses últimos 2 ou 3 meses, ou 4, ou talvez a minha vida inteira. Eu não tinha me ligado ainda, tá bom? Então, se você ficou interessado, vem comigo nessa viagem. Está super convidado, tá bom? E que comece as filosofias! Bom, tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. Meu Deus do céu, cara. Ai, Jesus, as piadas, as piadas. É, o que que eu queria dizer? Esse pequeno momento de pausa que eu comentei, acabei de falar, o início dele começou assim. Final do ano, eu comecei a aceitar alguns freelas. Eu sou designer gráfico, então eu faço identidade visual. Era um trabalho que eu sempre gostei de fazer. Eu gosto de dar a cara, né, para a ideia das pessoas. É você participar um pouco do sonho de alguém e você dar vida àquilo, né? Você dá o tom, você dá literalmente a cor,
Você dá a fonte, você dá a cara, você dá a identidade visual daquela marca. Então, eu sempre fui apaixonada por esse processo e eu gosto muito de criar aquilo que a pessoa merece, assim. E aí eu entrego isso na mão dela e ela segue o sonho dela. Hoje eu interpreto assim esse trabalho de identidade visual. E eu peguei bastante, peguei uns 3 ao mesmo tempo e fui desenvolvendo. Eu fiquei doente no começo do ano, também dei um tempo. E, claro, o que que aconteceu, né? Primeiro que eu peguei esses projetos, tanto porque eu queria, claro, eu gosto de fazer uma coisa que eu curto fazer, mas o problema é que eu achei que eu ia dar conta de tudo, né? Eu não, o Dilemas, nos últimos 6 meses, ele veio num boom, assim, de produção de conteúdo e crescimento, tanto na parte de como marca e como negócio, como eu entender como funciona a comunicação com o público, quando você tem uma marca além de você, né? E esse crescimento foi devido a uma consultoria muito legal que eu tive com Catarina, que é essa menina super jovem. Catarina só tem 26 anos e ela é muito boa nessa parte de internet. E eu contratei ela, eu vi um potencial muito grande nela de como cuidar de negócios. Então ela foi uma chave, ela abriu uma chavinha em mim e me ensinou a como ver isso além, ela teve essa dedicação, assim, né? A gente conversava uma vez por semana e ela me ensinava as coisas. Além da Ingrid, que é a guide do Não Repete, que também me ajuda muito nesses inputs mais de negócios, assim, porque eu tenho a tendência muito de ser muito sentimental e às vezes você precisa ser mais firme, né? E aí a gente foi crescendo, 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 e eu fui acumulando freela, fui acumulando likes, fui acumulando coisas, e aí a gente bateu 30 mil no Instagram. Não sei se vocês sabem, mas eu iniciei no Facebook há 7 anos atrás a minha história. E no Facebook hoje a gente é 122 mil, né? É muito grande, porém, desde que o Facebook bateu, mudou o algoritmo, nunca mais cresceu. Eu tô nos 120 mil há um ano, mais ou menos, né? Assim, ele cresce, mas ele não cresce mais. É bem difícil crescer assim no Facebook. As tirinhas não são entregues mais, porque ele mudou a maneira como ele entrega o conteúdo. E aí eu comecei a me dedicar mais no Instagram, porque o Instagram virou o point do momento, né? Tipo, sabe quando abre o bar novo na cidade e todo mundo vai lá até enjoar da comida, até enjoar dos drinks, até enjoar da coisa? Na verdade é isso, são ciclos de sucesso que aparecem, né, na internet. E o Instagram começou a responder muito melhor, porque, claro, o Instagram ainda entrega para 7% das pessoas que te seguem. E aí agora também começou a mudar. E aí, quando o. Isso eu falei no meu primeiro podcast, que tem ainda só no YouTube. Quando o Facebook fez essa mudança, eu sofri muito. Foi um baque muito grande para mim, assim. Eu tive que mudar tudo, toda a minha estratégia, todo o jeito como eu me comunicava, ver o Dilemas Além. Isso foi ótimo, né? Para mim, foi dolorido, foi foda. Mas eu vi que eu tava repetindo o mesmo erro. Por exemplo, eu tava botando no Instagram toda a energia que eu tinha. E o Instagram é casa de Zuckerberg, o Facebook é casa do Zuckerberg. Ele é o dono. E a gente é as bitches dele. Tipo assim, né? Ele é o cafetão do negócio e a gente é tipo, porra, trabalha ali para pagar o cara e ganha um pouco dessa porcentagem, né? E, enfim, as pessoas ainda acham que é pouco, sendo que elas usam a ferramenta de graça, mas eu não quero entrar nessa discussão agora. Fica para uma próxima, tá bom? E eu vi que quando eu bati os 30 mil, eu olhei assim, tá, e daí? E eu tava reativando tirinhas, né? Porque criar uma tirinha também me toma muito tempo, muita. Quando eu posto, eu fico muito ansiosa, eu fico acompanhando os likes, eu fico acompanhando. E eu vi que eu tava entrando de novo nesse ciclo, né, de coisas, assim. E eu vi, cara, isso não tá me fazendo bem, assim. Foi o primeiro baque que eu tive, assim. Eu fiquei muito exausta de, tipo, criar os freelas e acompanhar o Dilemas. Eu fiquei me dobrando em 5, assim, e sendo dona das duas coisas. Porque geralmente você, trabalha numa empresa, você vai lá, executa o teu trabalho e volta para casa. E eu tava vivendo os extremos. Eu tava dona
eu, designer, freelancer, e dona do Dilemas. Eu tava sendo duas donas. E, claro, o que que aconteceu? Eu fiquei sozinha, né? Tipo, a dona de mim mesma, assim. Eu me esqueci, né? Vamos ser bem sincera. E aí, comecei a fuçar um pouco mais esse sentimento, né? Porque eu vi que eu tô há 3 anos na estrada, há 3 anos eu saí do Brasil, eu morei no México e agora estou nos Estados Unidos. E, e eu vi que nesses 3 anos a coisa que eu mais fiz foi ficar em casa trabalhando. Assim, foi uma análise muito foda, assim. Foi como se eu estivesse escondendo de toda aventura que estava por vir, assim. Eu vi o quanto eu estava validando a minha existência pelo meu trabalho. Assim, eu já conversei sobre isso milhares de vezes aqui, sobre o assunto em que quando você muda com seu marido para um outro país, o bicho pega. Pega pra capar. É tenso, é complicado, você perde a tua fonte de renda, você tem que entender que o que ele produz é seu também, é tudo dois, é tudo dois. Então, eu acho que inconscientemente eu somatizei isso e me enchi de trabalho. Gente, assim, ó, eu eu deixei de fazer várias coisas para ficar em casa trabalhando. Eu fiquei trabalhando, eu não sei explicar, completamente workaholic. Assim, tipo, se eu não tava ali realmente produzindo, e essa coisa da produção também, eu me sentia nada. Parecia que eu sei, e vocês vão se. E é isso, por isso que eu tô contando isso. Eu tô me servindo de exemplo para vocês pensarem sobre vocês. Parecia assim que eu aproveitar a minha situação era muito privilégio e coisa que não é, porque é difícil você deixar tudo para trás e viver uma vida em outro lugar. Sendo no mesmo país, num outro país, numa cidade do lado, as pessoas já sofrem, elas sofrem até quando elas mudam de emprego, elas sofrem até quando elas mudam de apartamento, quem dirá de país. Né? E eu me sentia culpada. Ah, não, você está vivendo isso, mas você tem que provar para as pessoas que você está, nossa, que você está trabalhando e você está trabalhando e tem projetos e tem projetos. Então eu vi me overworked, assim, tipo eu ficava criando um projeto atrás do outro, um projeto atrás do outro. Meu Deus, não, não, eu tenho que provar, mas e aí o que que acontecia? E é esse o ponto que eu quero chegar. Era um fracasso atrás do outro. Porque você tenta criar produtos, você tenta, assim, tipo, eu tenho uma ótima comunicação com as tirinhas e tal, mas você precisa de um produto, você precisa ganhar dinheiro. E aí eu fui entrando. Quando as pessoas me encontravam, as pessoas próximas de mim, elas só perguntavam se eu estava ganhando dinheiro. Essa é a única medida possível de avaliação de ser bem-sucedido, né? E eu, assim, toda vez eu travava. E eu via que quando você trava numa pergunta dessas, você tem que prestar atenção. Preste atenção nas perguntas que te travam. Por que te travam? Ah, é porque é da pessoa. Não vamos se vitimizar aqui, entendeu? Por que que isso dá o gatilho em você? A gente conversou de gatilho lá na BED, né? Por que que isso te desencadeia isso, né? E eu, na minha resposta a tudo isso, era sempre criando novos projetos. Não, mas agora. E o fracasso ali comigo, entendeu? Porque são 7 anos de dilemas. E assim, eu ainda não consegui fazer a renda. Eu ainda crio muito por prazer, ou porque eu gosto, ou porque, sei lá, ou porque eu tenho fé que um dia, sabe, assim, essas coisas tudo meio misturado. Agora até engasga a voz. E esses podcasts são sempre sobre essas coisas. E aí, gente, que eu vivi o extremo, porque assim, vocês estão ouvindo uma Ivana que algumas das pessoas são seguidores há muito tempo, e seguidores é uma palavra que me assusta, porque parece que a gente é Jesus Cristo, a gente não sabe nada de nada. Mas as pessoas vinham e me elogiavam. Nossa, teu trabalho é incrível. Elas criam uma versão de você perfeita na internet, assim, que você é muito boa, que você é muito esforçada. Sim, eu sou essas coisas, mas elas acham, assim, que a vida é isso ali. Tipo, elas fazem um recorte. Aí, quando eu vinha para minha vida real, as pessoas que me acompanham não acham, assim, essa coisa do bem-sucedido, entendeu?
Eu vivia os dois. Na internet eu era uma pessoa sou uma pessoa, pela visão dos outros, muito bem sucedida. E na vida real eu sou uma fracassada. Assim, tipo, nossa, de novo ela vai tentar um projeto. Nossa, agora, o que que a Ivana vai inventar? Sabe quando você. E eu digo das pessoas próximas, eu sinto isso, né? Eu senti essa energia, assim, de, tipo, de cobrança. E eu me cobrando, né? Então, nesse todo põe tudo isso dentro de um pacote, põe toda essa pressão em agradar essas pessoas, em provar para elas que isso dá dinheiro e elas me olharem, ai, querida, mais um projetinho. Tipo, até falar isso é foda, assim. É muito foda, mas as pessoas precisam entender que trabalhar com internet é insano. As pessoas precisam entender isso, que o blogueiro que você segue e que os influencers que você segue, os ilustradores, a gente lida com uma pressão absurda, uma comparação absurda. A gente vê um dos seguidores um dos outros e é como se a gente visse uns dos salários dos outros e daí começa a se comparar e começa, meu Deus, e daquele stories está todo mundo produzindo muito e você ali e meu Deus, e você afeta as pessoas de um jeito, você é afetado por elas de outro. Aí as pessoas que estão te acompanhando te acham o máximo, e aí você fica, meu Deus, quem sou eu nessa história, né? E aí começou a pipocar várias, como, como é que diz? Artigos sobre burnout em influencers, assim. E aí até a Jujut fez o vídeo, e aí eu vou deixar o link aqui, sobre isso, como é produzir conteúdo para internet. E eu cheguei assim, eu tava vivendo isso, e eu dizia, eu não aguento mais, isso não tá me satisfazendo. Tipo, eu perdi a vontade de criar tirinhas. Eu perdi a vontade de postar, porque eu não quero os likes só, eu quero algo mais que isso. E foi aí que eu, tipo, entrei numa grande exaustão, né? Porque eu vi assim, eu querendo agradar todo mundo e eu me escondendo da vida que eu tinha, tipo, do que eu queria, né? Assim, ai, eu preciso agradar os seguidores, ai meu Deus, eu preciso fazer esse podcast, porque eu prometi o podcast das deusas, e daí toda semana eu recebo uma mensagem, podcast das deusas, tipo assim, e eu ali, meu, eu não tô com vontade de falar sobre isso agora. Ai, as tirinhas, isso. E daí na vida real, minha filha, procura outro frila, topa esse outro frila, isso é dinheiro, isso é dinheiro. E aí eu caí nessa loucura de acreditar que eu era um fracasso porque eu não tinha dinheiro, né? E agora eu quero dar uma pausa, porque esse assunto é ainda muito forte para mim. E nessa loucura de dizer que eu não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas é bem isso. Nessa loucura de dizer. Não, nessa loucura dessa pressão, eu comecei a abrir muitos projetos no Dilema. Agora eu estou desenvolvendo os projetos muito legais, mas eu não consegui dar conta deles durante esse ano, assim, né? Contratei as pessoas para me ajudar e tal, e pausei tudo. Eu não conseguia ter nem energia. Eu estava exausta e eu não sabia, né? Então eu abri muito, eu sou muito de ativar projetos, eu gosto disso, eu inicio muito fácil as coisas, mas eu abri muitos num desespero, sabe? Assim, não no desespero, eu abri eles conscientes, mas eu abri todos ao mesmo tempo. Eu queria executar todos ao mesmo tempo, e eu sou uma pessoa só, né? E a gente acha que a gente é invencível, né? Quantas vezes eu já falei isso nesse podcast, assim. O podcast é sobre falhas mesmo, sabe? É sobre exatamente isso. É sobre você achar que você pode tudo toda hora, assim. E não. Porque, e não. E aí eu falei, cara, isso não tá certo. Tipo, chegou um momento em mim que eu não aguentava mais. E eu não tava entendendo. Mas como assim? Ele é o amor da minha vida. Parecia que eu queria me demitir do Dilemas. Eu queria tirar férias, eu queria sair. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? O que que tá acontecendo? Eu entrei num vortex de
de não me reconhecer mais, né? Tipo, por que que eu tô fazendo todas essas coisas? E aí um dia, e daí eu agora começo a citar já as dicas, né? Eu assisti a um documentário do Netflix que se chama Rio, que não é Rio de Janeiro, é Heal, em inglês, a tradução é cura, né? E eles falam sobre pessoas que se curaram de câncer ou de outras doenças, né? A partir com essa coisa da força do pensamento. Parece insano, parece louco, mas eu falei, cara, eu tava tão mal, eu tava muito menstruada nesse dia. Eu tava. Nossa, eu tava exausta, assim. Exausta. E aí eu lembro que na época eu até gravei uns stories sobre isso. Foram uns stories bem fortes, assim. Eu não sei nem como eu postei aquilo, mas tudo bem. E aí, esse documentário é muito legal. Eu indico vocês a assistirem, né? E pegarem o que tem de melhor. E teve uma parte, assim, que uma mulher falou que teve uma experiência de quase morte. E ela foi para um lugar, e ela contou isso. E naquele lugar ela via ela mesma. Eu não lembro direito como foi, tá? Porque foi alguns meses que eu assisti. E ela viu. Ela falou para ela mesma assim: você viveu uma vida fazendo todas as suas escolhas pelo medo. Volte e escolha o que você quer fazer e aquilo que você acredita. E ela voltou pro corpo dela e ela foi viver uma vida diferente daquela que ela estava levando. Cara, na hora que eu vi isso, a minha cabeça explodiu em pedacinhos, assim. Em pedacinhos, porque eu falei, medo? Uma vida vivendo pelo medo. E isso ecoou muito forte na minha cabeça, assim. E, e eu, tá, ok. Sabe quando você escuta, mas aquilo reverbera assim e fica pum, 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 fica pulsando dentro de você, assim. E aí depois teve uma parte em que o cara fala sobre medo, né? Sobre medo não, sobre culpa. E sobre a culpa que a gente sente das coisas e como isso se materializa em doenças até. E como o ser humano vai construindo isso dentro dele. Cara, esse documentário é foda. Tipo assim, é complicado assistir isso. E ele falou uma coisa que eu até dei pause e eu vou ler para vocês aqui. Abre aspas. Perdoar é o melhor modo de abrir mão. Abra mão dessa culpa interna e dessa mentalidade de vítima. Se você reconhecer isso, vai perceber que a vida trabalha para você e não contra você. E então você vai gerar a cura. E deu culpa? Mentalidade de vítima, a gente já estava trabalhando isso, né? Porque eu já comentei aqui. Cura, eu estava trabalhando em outras áreas da minha vida. Também não era uma palavra estranha. Mas reverberou. Aí teve uma outra parte que a mulher leu uma lista que ela entrevistou pessoas que estavam passando, pessoas assim que se curaram milagrosamente de cânceres muito avançados, assim. Ela entrevistou mais de 1.000 e poucas pessoas e dessas coisas ela conseguiu criar uma lista de coisas que se repetiram nesses relatos, né? E aí, eles mostraram essas 10 coisas, e daí as coisas eram assim. Eu vou ler essa lista também. 1. Mudar radicalmente sua dieta. 2. Tomar controle da sua vida. 3. Seguir a sua intuição. 4. Usar ervas e suplementos. 5. Liberar emoções suprimidas. 6. Aumentar emoções positivas. 7. Aceitar apoio social. 8. Aprofundar sua conexão espiritual. 9. Ter uma grande e boa razão para viver. E aí eles falaram assim, dessas 9, 10 coisas, acho que deu 9, né? 2 são físicas. Só 2 coisas dessas 10 de mudança foram físicas, que era só da dieta
e usar ervas e suplementos. Cara, quando eles falaram isso, a minha cabeça explodiu. Explodiu. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. E aí eu fiquei, meu Deus, meu Deus. E daí eu comecei a olhar para mim e ver o quanto eu sentia essa culpa, essa pressão, essa coisa. Eu falei, cara, isso não tá certo. Gente, isso não tá certo. Não é que não tá certo. Eu não quero trabalhar com. Isso é outra coisa que a gente vai conversar mais pra frente. Eu não quero trabalhar com certo ou errado, mas tem alguma coisa ali. Eu preciso abrir essa caixa de Pandora. Eu preciso encarar isso. E nesse ciclo em que eu ouvi isso, eu tive um ciclo menstrual, né? Eu tava, assim, fiquei 2 dias no sofá, menstruada, sentada em cima de um saco de lixo para não passar no sofá, né? É do jeito que eu fico assim, né? Geralmente os meus ciclos. E eu falei, meu. E aí, nesse processo, eu comecei a fazer uma coisa muito legal. E essa é outro convite, assim. Eu comecei a escrever sobre os meus sentimentos. Eu, eu elegi, assim, eu escolhi um caderno e comecei a escrever tudo que eu tava sentindo. Eu tô me sentindo. Sabe quando você. Eu nunca tinha feito isso. Eu tinha feito isso na mandala lunar, já tinha sido uma iniciação, assim. Eu vejo muito a mandala lunar. Esse lugar, eu quero muito falar sobre mandala lunar mais pra frente. Sobre uma coisa assim, fale para você mesma sobre o que você está sentindo. Preste atenção nos seus sentimentos. O que você está sentindo agora? Por que você ficou triste? O que está acontecendo com você? Fala, conversa, faz esse diário. E eu comecei a escrever assim. Muito, muito, muito. Tem muito texto nesse caderno agora. E eu comecei, não, hoje eu tô me sentindo assim, crise e tal. Eu colocava um título e escrevia, 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 escrevia. E saíram textos incríveis, assim, desse processo. Eu escrevia, mas eu não conseguia ler na hora. 3, 4 dias depois, eu comecei a ver que isso estava produzindo, eu estava produzindo coisas muito bonitas para mim mesma, sabe? Foi um processo muito curativo essa da escrita, essa coisa de você tirar de ti e colocar num papel, sabe? Você encarar isso. A gente tem muito medo de ver por que, que a gente está sentindo as coisas. Eu já falei várias vezes, eu fiz uma tirinha sobre isso, eu fiz podcast sobre isso, sobre a recompensa em ter coragem de falar sobre. Não, a recompensa em sobre falar sobre os sentimentos e encarar os medos e inseguranças, né? Que você. São os dragões que guardam essas pérolas nossas e a gente não tem forças às vezes para lutar, a gente tem muito medo de. Sendo que a gente tem todas as ferramentas para acessar isso sempre, né? E aí. É deu essa. Depois disso, depois de eu vi esse. Eu falei, não, cara, eu preciso dar um tempo. E aí eu tive uma crise. Aí eu tive uma grande crise e falei, não, eu preciso de férias. E eu também comecei a analisar que as pessoas da internet não tiram férias. Os influencers nunca estão de férias. Nem quando eles estão de férias, eles param de postar, eles saem de férias, eles deixam tudo funcionando, ninguém fecha o negócio, ninguém. É um trabalho 24 horas, é um trabalho direto. Isso é ter um negócio, eu sei, Ivana, eu sei que isso é ter um negócio, eu sei que isso é ter uma empresa. Eu sei que os meus chefes eram assim, loucos. Agora eu vejo, sabe? Porque daí parece que se você não faz, você é um fracassado, um desorganizado, uma coisa assim, sabe? Enfim, fui aos extremos desses pensamentos. Eu falei, não, eu vou parar, porque eu posto, eu fico ansiosa, eu quero ver o que que aconteceu, como tá indo as tirinhas, e pra quê? Calma, vamos ver o que que a gente tá fazendo. E daí eu dei um passo atrás e fechei a bodega. Fechei a bodega e falei, tô indo de férias pra praia. Mentira, não foi isso que aconteceu. Fiquei na minha casa mesmo e falei assim: chega de me esconder atrás do computador. Chega, eu quero viver minha vida aqui.
Eu quero viver. Eu tô cansada de. Aí que eu fui descobrir que existia uma vida além do trabalho. Cara, pode ter pessoas que não são assim como eu, tá? Que são muito centradas e muito. Ai, sei lá, não fazem esses equívocos na vida. Mas equívocos não, isso não é equívoco, Ivana. Isso é processo de aprendizado. Mas eu precisei ficar na minha, assim. E tirei férias e fui viver. Aí eu comecei a sair mais, eu comecei a ficar, ficar em casa sem trabalhar. Gente, eu não sei o que é isso. Eu não, quer dizer, eu não sabia o que era isso. Eu não sabia que existiam atividades que eu podia fazer e que não precisava, eu não precisaria da validação do trabalho para ver que a minha existência vale a pena. Que eu não preciso estar produzindo sempre algo genial, ou que eu preciso estar sempre mostrando, ou não, eu não sou muito dessa blogueira que posta tudo da vida. E ninguém é, tá? Assim, tem gente que faz isso, mas ainda é uma fatia da vida delas. Não se engane, vocês não sabem da vida das pessoas que vocês acompanham na internet. Tipo, hoje eu começo a ver isso muito claramente, que a gente não sabe da vida das pessoas. Não se enganem, assim, de verdade, vocês não sabem pelo que elas estão passando. Talvez trabalhar com isso tenha me dado essa visão e eu gostaria muito de passar isso para vocês, tá? Aquilo é só uma fatia editada do que está sendo mostrado. E aí eu comecei a fazer eu tenho uns relatos meus assim que eu não sabia nem o que fazer. Assim, eu só dizia que eu estava perdida, mas que eu não sabia o que fazer. E eu só conseguia ouvir que o meu corpo dizia: para, chega, fica quieta, para. Gente, literalmente eu ouvia isso. Eu não conseguia. Eu peguei um ranço do computador, eu peguei ranço do Instagram, eu peguei ranço de tudo, assim. Teve uma fase bem eu que eu passei, assim, sabe? Quando você. É como se eu tivesse me afogado ali dentro. Sabe? Quando você pega um medo da piscina, foi mais ou menos isso. E aí eu falei, ok, vamos lá, né? Vamos ver o que eu tô sentindo. E eu comecei a escrever, né? E aí eu comecei a procurar, ok, o que eu sei sobre isso? O que eu tô sentindo? E aí começam uns papos sobre gratidão. E esse é um assunto que eu acho muito interessante em conversar. E eu acho, assim, eu acho que vai ser útil para todo mundo. Eu descobri, não foi descobrir, eu descobri uma rádio holística de Portugal chamado Rádio Ava Global. Rádio Ava, eu estou fazendo aqui uma propaganda linda deles, porque eles são muito bons. É, é uma rádio holística. Holística, é aquela que eles chamam hoje, eles dão nome para essas coisas que mexem com tudo: espiritualidade, óleos essenciais, transformação, mudança de pensamento. Então, eles têm uma programação com várias pessoas que falam, tipo, 1 hora, 20 minutos de assuntos específicos e depois eles sobem no site deles ou em plataformas como podcast. Eu tinha achado uma vez, porque tinha uma mulher que falava sobre jornada de heroína, sobre sagrado feminino e tal, eu tinha achado ela. Aí um dia eu resolvi dar uma olhada nesse conteúdo dessa rádio e eu vi que eles produziam muito conteúdo de tudo isso. Eu vou deixar o link aqui, mas eu escuto eles no app do Castbox, que eu já ensinei para vocês, que é um app só de podcast. Eu vou lá, digito Rádio Ava Global. Ou, tem o site, você pode ouvir do site deles, mas eu gosto do aplicativo que eu acho mais fácil. E comecei a ouvir vários programas sobre gratidão. Olha que fofura, gente. Meu, sério. Sobre gratidão, sobre medo, sobre auto-hipnose, sobre meditação, sobre autocuidado. E eu descobri programas incríveis. Tem o programa do Movido Amor, que é muito legal. Tem o programa Doute Minha Palavra, que ela fala sobre sagrado feminino e potencialidades. Tem o Transforma, que é uma mulher que era super executiva
e, e sei lá, mudou a vida dela. Essas coisas, assim, muito ligada ao espiritual, né? A desenvolver essas potências que a gente tem. E eu comecei a ouvir tudo isso e isso começou a mexer muito comigo, assim, porque eu vi que a minha história era muito parecida. E até muito parecida com a jornada da heroína, que chega um ponto em que você cansa de satisfazer o externo e você começa a focar no interno. Por mais que eu já tinha iniciado esse processo lá atrás, mas eu vi que eu tinha de novo me confundindo com as coisas. E eternamente eu vou me confundir. Eu já entendo isso, que tá tudo bem. Eternamente vamos ter isso. E aí, é, a rádio tinha tudo isso. E eu falei, cara, que presente. Daí eu comecei a ir caminhar a ouvir isso, né? E, e aí, quando eu comecei a ouvir esses significados de gratidão, que ficou tipo hashtag gratidão, que todo mundo, ai, gratidão, ficou aquela coisa meio hippie, meio sem sentido, né? Eu comecei a entender que gratidão era é você olhar para trás, para tudo aquilo que você viveu e acolher as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram contigo. No mesmo tanto, você toma o teu passado e agradece. E aí você começa também, quando você começa a olhar com mais graciosidade para o teu caminho, independente do que tenha acontecido no decorrer dessa história, você começa a tratar, abre aspas, os erros, fecha aspas, como essenciais na tua trajetória, como coisas que te levaram até esse momento onde você está. Ou seja, você até muda o significado que o medo, que o erro tem na sociedade de hoje, né? Não for, será que foram erros só ou foram tentativas de aprendizado, tentativas de ver o mundo diferente, tentativas disso? A gente muito classifica erros com acertos. E eu vi o quanto de erros tinham. Tipo, o quanto de tentativas e tentativas que eu fiz. Assim, ó, olha, até me dói aqui quando eu lembro disso. A costelinha aqui em cima, sabe? Embaixo do peito, assim me dá uma dor aqui quando eu lembro dessa pressão que eu sentia em medo de errar, medo de não ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse, medo, e eu achava assim que e aí eu achava que a minha felicidade só vinha no próximo passo, na próxima conquista. Por exemplo, eu tô fazendo aqui todas essas coisas do dilemas, tô evoluindo num monte de coisa que eu não conseguia enxergar na época, tá? Mas eu achava, não, mas aí a próximo cliente que me contratar, aí sim, quando eu receber essa validação externa de uma marca querendo fazer um trabalho comigo, aí é sinal de que eu tô evoluindo. Tipo, aí é sinal de que eu tô bem, sabe? E aí eu ficava achando que a felicidade estava na próxima etapa do avançar. E aí eu ficava assim, olha só, totalmente desconectada do presente. Eu ficava achando que tudo que eu tinha feito até agora era uma grande cagada. Ah, ok, era uma grande cagada, né? Tudo bem, mas estou aprendendo. Esse era o meu pensamento. E que a felicidade só viria no próximo passo. Ou seja, o que eu tô sentindo agora aqui não tinha valor nenhum para mim. Então eu nem conseguia acessar todas essas sensações de inseguranças que eu estava tendo, entendeu? Eu estava presa no passado, com expectativas do futuro, e aqui no meio, totalmente abandonada. Assim, também não quero exagerar nisso, né? Mas inconsciente, essa é a palavra. Eu estava inconsciente do que eu estava achando que eu tinha que fazer. E aí que a gratidão faz você olhar com carinho para o passado e ela vem e te transporta para o momento. E ela tira. Até vamos fazer um respiro agora. Mais um. Vamos fazer mais um.
A gratidão faz você olhar para as coisas lindas agora que você tem. Tipo, você nunca saiu do caminho. Esse caminho você tá sempre nele, você tá sempre tentando evoluir. Então o erro que eu quero dizer, os percalços fazem parte da tua evolução. Eles te trouxeram até aqui e os erros trazem muito mais, ensinam muito mais do que os acertos, entendeu? Eles ensinam, eles são literalmente presentes das tentativas, são respostas, são outputs de coisas que acontecem, aprendizado, e é você transformando o mundo ao teu redor. Toda ação tem uma reação, né? Lembra que a gente sempre fala disso? Então, eu estou movimentando e o mundo se movimenta comigo, e eu vou aprendendo essa dança louca, né? Que acontece entre erros e acertos e evoluções. E aí eu entendi que eu estava com uma grande crise de ansiedade, porque eu queria muito que esse projeto fosse muito bem sucedido, e eu não, e eu achava, não, quem sabe lá na frente eu vou conseguir. Então eu vou trabalhar muito, 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 muito agora, muito, 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 muito. Eu vou doar tudo, tudo, tudo que eu tenho. Porque aí sim, quem sabe, mais um pouquinho, se eu me esforçar mais um pouquinho, eu ganho um aumento. Se eu me esforçar mais um pouquinho, o meu chefe me olha. Se eu me esforçar mais um pouquinho, eu alcanço o que eu quero. E aí que eu quebrei todos os ossos do meu corpo, né? Eu cheguei na exaustão. E aí a gratidão fez eu olhar para o presente e ver quanta coisa legal eu tinha. E olhar para as minhas fraquezas, para as minhas inseguranças, a insegurança do dinheiro. Vamos conversar sobre o dinheiro, então. Vamos criar uma nova relação sobre o dinheiro que você tem. Vamos. Ah, você tem insegurança de iniciar um projeto, de executar ele. Vamos conversar sobre isso, sobre medos. Vamos falar sobre medos, quais são os tipos de medos e nossa, tem tanta coisa rica que esses podcasts me falaram que eu comecei a entender que eu podia me acolher por inteiro, né, com todas essas minhas fragilidades e pegar os projetos na minha mão, né, assim, o projeto que eu quero, como eu quero. E aí, quando me perguntaram como é a vida que você imagina, eu nem soube responder. Então, o que que isso quer dizer? Eu estava louca buscando a cenoura na frente do cavalo, mas na verdade eu nunca tinha parado para refletir qual era como seria a minha vida perfeita. Por exemplo, assim, como que seria a tua vida ideal? Não perfeita. O perfeito que eu tô falando não quer dizer que não vai ter erros, tá? É isso que eu quero dizer. Agora a gente deu as mãos para os erros aqui. Como que é uma vida que você se imagina? E quando isso foi perguntado, eu fiquei sem saber. Ou seja, a gente passa uma vida inteira buscando um ideal e a gente nunca para pensar qual é o ideal que a gente quer. Você já sentou com uma folha e uma caneta na mão e escreveu o que é uma vida ideal para você? Com consciência de erros e limites que você tem dentro, né? Eu não tô falando da vida de ganhar na loteria. Eu tô falando na vida agora. O que que seria ideal para você dentro dessas coisas que você tem? E eu fiquei com essa pergunta há dias na cabeça. Eu escrevi muitos textos sobre isso, porque eu não vislumbrava. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu sabia, mas eu não sabia o que eu queria. E isso é louco demais, porque a gente passa uma vida inteira andando em círculos, sem um momento da reflexão, sem um momento de parar e ver o que que você quer de verdade, sabe? O que que você, meu Deus, o que que você imagina para ti? O que que eu imagino por dilemas? Por que que o dilemas é importante para mim? Por que que esses projetos que eu estou tocando é importante para mim? E aí eu comecei a trocar a pergunta do quanto eu estou fazendo
para por que eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo? Para quem? E aí eu vi que quase todas essas coisas da minha vida em que eu estava recebendo ajuda de terceiros, ao invés de eu estar pegando aquilo e transformando como ensinamento para mim, que teve, claro, mas eu estava muito querendo agradar, assim, que eu corresponder à expectativa de quem estava me ajudando e não corresponder às minhas próprias expectativas. Eu estava muito só querendo agradar de novo os outros. E eu vi que eu tinha um grande problema em assumir o que eu quero. E aí eu tive papos muito legais com a Ninete, que foi uma grande amiga que eu. Uma grande. Cara, uma pessoa que apareceu aqui e ela é toda engenheirona, assim. A Ninete é uma figura, assim, 1,85 de altura, toda. E eu vi o funcionamento de uma pessoa que faz o que quer. Ela falou assim, Ivana, é como você tem que pensar o porquê que você está fazendo isso. Ah, eu estou fazendo isso, mas isso é o que você quer fazer? Não, isso não é o que eu quero fazer. Eu ficava com, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, com uma sombra de que, eu tô aqui, eu preciso fazer, sei lá, um mestrado aqui na LSU, que tem uma faculdade super legal aqui onde eu moro. E eu ficava com essa sombra, assim. E aí um dia ela me perguntou, mas é isso que você quer fazer? Aí eu respirei. Eu falei, não? Então pronto. E eu olhei assim pra ela. Como assim, então pronto? Ah, se você não quer fazer, pronto. Não faz. Ela, assim, foi tão fácil e tão complexo o jeito como ela falou que eu fiquei, cara, eu nunca pergunto pra mim mesma, Ivana, é isso que você quer fazer? Eu inconscientemente coloco toda a pressão e o que eu acho que as pessoas acham que eu deveria fazer, e aí eu executo as coisas. Sim, tem muitas coisas que eu sinto vontade de fazer, eu faço. Eu não tô falando que é tudo, tá, gente? Mas eu nunca assim, nossa, nossa, eu quero muito fazer esse projeto porque eu quero fazer isso. E aí que eu assumi que outra coisa que era muito cobrada de mim era porque que eu não estava trabalhando. Esse foi um assunto assim que eu tive que desossar porque as pessoas não enxergavam isso que eu estava fazendo como trabalho, e isso me deixava muito mal. E aí, por que você não arruma trabalho aqui e tal e tal? E eu, porque eu não quero, porque eu quero me dedicar a o dilemas, assim, né? E, e aí eu fui vendo, eu fui começando a construir o que eu queria. Então aqui fica um convite para você pegar uma folha de papel e escrever. Pelo amor de Deus, é uma coisa quase que estúpida. O que que você quer fazer? Ai, gente, parece tão besta. Mas, cara, quando você começa a dar asas ao teu pensamento, a escrever sem, assim, ó, não se preocupe com linhas, não se preocupe com concordância verbal, não se preocupe que alguém vai ler aquilo. Assim, escreva. O que que você sente quando isso é perguntado a você, né? Porque aí eu comecei a ver que tudo aquilo, a gente volta para o papinho da gratidão, que tudo aquilo que eu queria há muitos anos atrás, quando eu sentei na frente da minha terapeuta e falei assim: a minha vida ideal é eu, Alexandre, morar numa casa com muito verde, eu ter minhas plantas, eu trabalhar no meu projeto, ele sai, trabalha na coisa dele, volta e a gente tem a nossa vida. Esse era o meu ideal de vida. E eu estava vivendo isso sem saber. Inconscientemente, de alguma forma, eu consegui alcançar aquilo que eu queria. Mas eu fui, mais uma vez, domada por todas essas inseguranças. É coisa, quase que uma sabotagem de que a vida que você realmente queria era aquilo ali. E foi tipo uma assumir para mim mesma o que eu quero. E aí a gente começa a conectar com aquilo que eu falei lá no começo, o que é ser bem-sucedido para você? O bem-sucedido para você está totalmente conectado de como o que você quer agora fazer para você mesmo. Entendeu?
você começa a quebrar esses moldes de sucesso que foram construídos por tudo e por todos no mundo e começa a olhar, criar o seu método de avaliação do que é ser bem-sucedido. Eu agora me sinto muito bem-sucedida com isso aqui que eu tenho. Eu tô com literalmente 3 cadernos de anotações na minha frente, o caderno do pensamento, o caderno do roteiro do podcast, o caderno de coisas para fazer, um café, uma água e um aromatizador ali para dar um arzinho aqui. Isso para mim é ser bem-sucedida. Eu poder sentar aqui e conversar com vocês sobre isso. Eu começo a valorizar e eu começo a ver que eu estou fazendo várias coisas que eu quero. E começo a pôr isso, elevar isso como prioridade na minha vida. Eu começo a encarar esses momentos, a dar o valor que eles merecem. Agora. E aí eu começo a fazer as pazes com a Ivana aqui e agora. Que reconhece todas as minhas falhas do passado e vejo que não foram falhas, foram a construção do caminho. Eu acalmo a Ivana do futuro, porque agora eu começo a criar um planejamento das coisas que eu realmente quero executar, quais os projetos que ficam. E aí eu reinicio uma caminhada. Nesse processo, eu pude ver que eu estava faminta de uma coisa que eu nem sabia que eu podia ter e que eu podia acessar. Que eu comecei a dar os primeiros passos para desenvolver a minha espiritualidade. Eu vou ter podcast sobre isso. Como? Ai, meu Deus, me aguardem. Eu não sabia que eu podia acessar todos esses sentimentos e conectar com uma coisa maior que uma religião, maior do que os outros. Eu vi que eu era fonte de conhecimento. Eu era uma grande fonte com todas as perguntas e ao mesmo tempo com todas as respostas. A gente espera muito do outro, a gente consulta muito o outro, a gente compra livro, a gente vai. Tudo isso é válido, tudo isso é válido, tá? A gente compra livro, a gente escuta podcast, a gente lê coisas, a gente conversa e tal, mas a gente não olha para si, a gente não pega um caderno e escreve sem medo, a gente não pega um áudio e fala sem medo o que está sentindo. Há uma grande desconfiança dos sentimentos, ter assim, desconfiança de te mostrar, de medo do que vão fazer quando souberem que eu sinto isso. Aí vem o grande boom. Ninguém precisa saber. Você pode pegar esse caderno e escrever essas coisinhas, entendeu? E começar uma relação com os teus sentimentos, começar a ler eles mesmo, ler o que eu senti. E eu escrevi coisas lindas. Eu escrevi coisas muito legais para mim mesma. Gente, eu escrevi umas coisas. Eu acho que tem uma criança gritando aqui perto. Umas coisas que, quando eu li, foi quase. Sabe quando você admira muito uma pessoa e aquela pessoa te elogia e você pensa, meu Deus, ela me notou? Quando eu li essas coisas lindas que eu escrevi para mim mesma, a sensação foi de ter lido uma coisa que eu admiro, falando bem de mim, de uma pessoa que eu admiro muito. É como se eu tivesse recebido o reconhecimento da pessoa que mais importa dessa vida. A única pessoa que tem todas as respostas para o que eu estou sentindo, a única pessoa que vai saber tudo o que eu estou sentindo, e a única pessoa que guarda todo esse sentimento que habita em mim, que sou eu. Então ficou. A gente tá dando. A gente já desceu 10 degraus. Degraus? Degraus. Ai, gente, esqueci. Desculpa.
de escadaria, a gente tá indo pro deep agora. A gente tá aqui na deep feeling do Dilemas da Ivana. A gente chegou num ponto onde eu sinto a minha vida pulsar de um jeito que eu nunca tinha sentido. Eu fiz uns exercícios de auto-hipnose que tem também na Rádio Ava, e eu vi coisas, aquelas hipnose guiada, ela te leva, ela desce as escadinhas literalmente com você e depois ela te traz. E aí eu vi coisas lindas em mim, eu vi uma luz, eu vi uma coisa. Loucura! Essas coisas da loucura. E eu comecei a entender mais sobre sentimentos, sobre essa vida, o que é a vida que pulsa em mim, o que é o agora, o que é o infinito. Eu comecei a me interessar por isso, abrir um pouco a minha cabeça, entender que talvez Jesus falou disso, Buda falou disso, e a gente fica só assim no nível da religião e a gente não dá um passo além. E eu comecei a despertar o meu espiritual, essa força, essa coisa eu comigo mesma, eu como grande rainha da minha vida. E eu comecei a ver que a vida é cíclica, é muito assim, eu não tô só numa jornada que um ciclo começa e inicia. Não, eu tô vivendo vários ciclos ao mesmo tempo. É como se eu tivesse antes na minha cabeça era só uma roda assim. Agora é como se vários círculos passassem em mim ao mesmo tempo e eu estivesse vivendo várias fases deles. Que essa é a diferença entre a jornada da heroína e a jornada do herói, né? O herói parece que vive uma jornada bem linear, que não é tanto mais assim, né? Mas é como se a gente multiplicasse por 1000 a jornada do herói e todas elas passassem pela gente 1000 vezes. É como se vários bambolês estivessem rodando na tua cintura. E eu comecei a ver que não tem linha de chegada as coisas. As coisas estão para sempre em desenvolvimento. E você está sempre em desenvolvimento. E isso, nossa, isso mexeu muito comigo, porque eu parei de achar. Parece que eu comecei a entender o meu lugar no espaço e tempo um pouco. Eu comecei a dar esses primeiros passos, sabe? Sobre entender uma coisa que eu posso acessar sempre, esse poder em mim que eu posso sempre acessar, essa luz que eu sinto, essa vontade de viver, o que, que é isso, né? Aí vem os papos do que é Deus, do que é tudo, mas eu comecei a vislumbrar o caminho que eu quero seguir, sabe? Assim, muito pouco, é muito difícil, mas eu comecei a assumir essas coisas que eu gosto de fazer. Eu comecei a ver e comecei literalmente a escrever. Como eu já falei várias vezes, eu comecei a escrever o que eu gosto de fazer, o que me faz mal. Fiz uma lista das coisas que me fazem mal, pessoas, o que eu falo para mim mesma, situações, lugares. Eu comecei, eu não me sinto bem quando eu faço isso, tal pessoa me dá isso, e não sei o que, não sei o que. E depois eu comecei a falar, tá, mas como você se imagina melhor? Por que eu me sinto assim? O que eu quero sentir? O que tem dentro de mim, sabe? E não sei, parece que agora eu entendi que o caminho é inteiro. O bom e o ruim juntos. Eu já falei disso também várias vezes, mas é que eu vejo um caminho, assim, eu vejo o caminho já com as dificuldades. Você entende que eu não vejo um caminho de perfeição agora? Eu vejo um caminho já somando essas inseguranças, esses medos que eu vou sentir no futuro, essas descobertas que só vão acontecer daqui a 5 anos. Eu vejo que eu vou ser imperfeita sempre, e é isso, é a grande sacada do negócio. Eu entendi que a gente está em eterna evolução até o último dia. Eu não entendi que eu entendi que eu não preciso chegar num lugar para ser reconhecida. Eu entendi que todo dia que a gente levanta é uma coisa que acontece. Sempre. E se renova. E vai. E amanhã você vai errar. E depois você vai errar. E depois você vai acertar. A diferença é que eu vou começar a tentar trilhar um caminho onde eu faço mais as minhas escolhas, assim. E eu reconheço as minhas fraquezas e tento não me cobrar demais daquilo que eu preciso atingir.
E eu comecei a ver as coisas que me fazem felizes, assim, que me faz feliz. Que eu gosto de ajudar as pessoas, que eu gosto de. Eu gosto, tá? Eu quero. Eu comecei a mudar. Isso foi as meninas. Outra coisa que me ajudou muito foi novamente o planejamento selvagem, né? É, trocar o tenho que por eu quero que. Eu acho importante que. Eu quero falar no podcast. Eu não tenho que falar no podcast. Essa é a diferença daquilo que você quer e daquilo que você tem que fazer. Ah, Ivana, mas tem coisas que a gente tem que fazer. Tá, então vamos trocar assim. Eu quero gravar um podcast e eu acho importante editar o podcast e ouvir ele de novo para fazer um filtro de todas as coisas que eu falei para que isso chegue melhor no ouvido das pessoas. O que eu falaria antes? Ah, eu até gosto de gravar o podcast, mas daí quando eu penso que eu tenho que editar, eu tenho que ouvir de novo, daí eu tenho que subir, daí eu tenho que escrever um texto, postar nos stories, eu acho muito chato. Você tá entendendo a diferença? Tipo, é surreal a diferença. Tipo, você para de se fazer de vítima um pouco. Sim, tem situações que somos vítimas, mas assim, o que que você quer fazer? Você. Tá, mas vamos pensar por que que é importante você fazer isso. Tem coisas que você não vai gostar. E tem coisas que você tem que fazer porque você tem que fazer. E então por quê? Ah, eu tenho que fazer a logo para as pessoas. Não, por isso que lá no começo eu falei, eu quero fazer a logo das pessoas porque eu dou a cara do sonho delas. Com aquilo que eu criei, elas vão lá, você dá um outro, parece que o significado fica mais bonito e você pega a responsabilidade para ti. E aí a gente entra um pouco na discussão de Deus, porque a gente fica esperando que o outro diga pra gente o que a gente tem que fazer, o que é o que a gente tem que executar. Isso é muito difícil. A gente fica um pouco no esperando esperando que o caminho se trilhe ou inconscientes e só caminhando sem saber, que é o que o gatinho da Alice fala. Onde você quer ir? Não sei. Ah, quando você não sabe onde que você quer ir, qualquer caminho serve. Tipo, e aí você se pega naquela situação e não sabe. E isso, gente, tudo isso que eu tô falando, pra mim, me pegou pelo trabalho, tá? É, eu não tô falando que é pra todo mundo viver de luz. Não é isso. É você estar mais consciente do que você quer. Pegar a tua vida nas tuas mãos e dizer, essa é minha vida. É isso que eu quero fazer. Eu não quero. Ah, vamos. Não, não, eu não quero ir. Você quer ir ou você não quer ir? Aí entra na discussão. O que é egoísmo? O que é autocuidado? O que é intuição? O que é sopro no ouvido? Tem isso tudo. Você pode achar conteúdos que vão te explicar melhor e você começa a se entender melhor. Você começa a entender por que esses pensamentos vêm e vão. Mas a gente pode. Essa transformação pode vir. Ah, eu gosto do trabalho que eu tô. Mas isso pode vir como uma coisa na tua vida. Você pode, sei lá, fazer trabalho voluntário, porque você começou a pensar em além, fazer uma coisa a mais. Talvez nesse processo você vá se encontrando para aquilo que. Meu, eu sempre quis, sei lá, andar de patins e fazer patinação no gelo. Tem como eu fazer isso agora? É uma atividade que me faz bem, que me conecta com isso? Faz! Não precisa de um grande objetivo. Você tá entendendo o que eu tô fazendo? Tô falando? É tipo se rodear de coisas que você quer fazer também, que você acha importante também, e dar o valor que elas merecem. E para as pessoas também, que pessoas você quer que fiquem ainda do teu lado e qual pessoa que você tá ali insistindo que não precisa. Sabe? Você tá indo fazer aquilo porque falaram? Ou você acha que é isso que você quer? É isso que você realmente quer? É se perguntar, é fazer um check. Um check, tipo, é isso? É isso? É você que ouvindo isso parece, ai, eu vou ter que fazer isso toda hora. Ai, meu Deus, minha vida vai virar uma bagunça. Não, mas sabe, o que eu tô falando pra você é que você começa a ouvir, né, esse processo
e vai entendendo o que os teus sentimentos estão falando para ti. Tenha um momento de contemplação. Se sinta cansada. Se sinta suficiente. A gente fica com essa doutrina de que a gente precisa ser muito bem sucedido com a gente mesmo, como chefe. E eu tive que olhar para a Ivana e falar assim: realmente, Ivana, você nunca teve oportunidade de aprender a lidar com finanças. Você nunca teve oportunidade de trabalhar com a galera de marketing para saber como funciona uma campanha de marketing. Você nunca liderou um projeto com muitas pessoas, do início até o fim, para saber que são esses os passos. Você não sabe. E tudo bem não saber. A diferença é que antes eu, não, eu sei, não, isso tá... Você ficava que nem uma galinha louca no... Sabe, tipo, ciscando, não, eu vou conseguir, eu tô ligada, vai dar tudo, sabe, tipo, não, para. E aí eu comecei a reescrever como eu imagino dilemas daqui em diante, o que ele vai ser da minha vida, o que ele vai, que proporção, o que ele vai me trazer, e talvez eu precise de algo a mais que ele também ele é um processo, talvez ele se transforme em algo. Eu não preciso estar amarrada a nada ou a essa ideia disso ou daquilo. E aí a gente quase muda de... umas piras de quase de mudar de profissão e se permitir, talvez. Por que não? É o que eu quero fazer. É o que eu sinto. E porque eu sempre fui muito certinha, sabe? Nessa coisa de profissão. Não, eu fiz design agora. Não, o design vai me acompanhar em tudo que eu fizer. Tudo que eu aprendi vai vir junto. Eu não vou abandonar todas essas coisas. Essas coisas se somam. Essas experiências me somam em mim. É um ato de extrema coragem, assim, de renascer, sabe? Parece que nesses 2 meses que eu fiquei off, eu renasci, parece que eu vivi 50 anos. Um dia, talvez eu mostre todos esses textos que eu escrevi e todos esses lugares que eu acessei do fundo da minha alma, assim, cutuquei todos esses monstrinhos e eles se mostraram muito menores do que eu imaginava. Assim, eu consegui dialogar com eles. Eu não cheguei botando banca, eu não cheguei fechando eles no escuro. Eu abri a porta e falei: senta aqui, vamos conversar. Por que você tá assim? Entendeu? É um approach, é uma relação quase de pai e filho com os sentimentos. A gente precisa abrir para o diálogo. E é uma coisa que eu vejo que eu gosto muito de fazer. Eu faço isso muito no Dilemas. Uma das minhas qualidades. Eu gosto de dividir essas descobertas com vocês. Eu me assumo assim. Essa, essa aqui sou eu, sabe? E eu parece que eu ganhei uma grande consciência. E aí teve dias assim que eu atingia isso e daí no outro dia eu acordava muito mal. E é sempre assim, assim, ai meu Deus, eu tô muito louca, isso não faz sentido. E aí eu sentava e daí eu pegava e lia aquelas coisas que eu escrevi para mim mesma e aquilo me dava um... É como se todo dia você afirmasse para ti certas decisões que tu tomou. E a Ninete também me falou isso, cara, as empresas têm um mapa, ela é toda assim, né? Elas têm um mapa, assim, elas escolhem os projetos que elas vão fazer e elas focam naquilo. A cada 3 meses elas param, avaliam se tá indo bem e elas seguem adiante. E aí é legal você escrever o porquê que você fez cada coisa, por que você decidiu deixar essa coisa na sua vida. Porque daqui a pouco você vai estar andando e vai estar evoluindo e você vai dizer: ah, por que a gente começou esse projeto mesmo? Aí você volta no teu mapa e vê: ah, eu comecei porque eu acho isso, isso, isso. E se não faz mais sentido, você evolui, você transforma em outra coisa, você tira. E quando ela falou isso, eu falei: cara, é engraçado que a gente não soma o descanso no trabalho, a gente não acha que descansar é um trabalho, e a gente não soma pausas. A gente não põe na programação um momento de parar e analisar antes da crise acontecer.
A gente só vai. É tipo assim, nossa, agora eu achei achei o mapa da mina e, meu Deus, eu vou andar nisso aqui diretamente e daí eu vou achar a mina e daí eu vou ser feliz. Era assim que o meu cérebro funcionava. Tipo, não, agora eu achei um negócio. Não, agora eu achei o propósito do meu negócio e agora. Não! O que eu entendi é que o propósito vai mudando sempre. Sempre. E ele sempre precisa de manutenção. Ele não. Ele é um músculo, você precisa exercitar, você precisa estar. Ele é uma planta, pelo amor de Deus. Quantas analogias serão necessárias para a gente entender que não tem uma decisão para o negócio? A decisão precisa ser tomada todos os dias, sabe? Tipo. E aí eu falei, cara, por que, que eu não coloco, tipo, eu traço um mês do projeto e aí eu analiso ele. Não assim, só olhando para os próximos, mas eu paro e falo, ó, a gente fez isso, isso e isso, a consequência disso foi isso. Isso é bom? Como que a gente se sente com isso? Não, eu só olho assim, tá, a gente fez o checklist aqui, ok, fizemos tudo, próximo. Não, olha o que foi feito, analisa, pensa isso, beleza, vamos continuar. É isso que a gente quer, foi o resultado que a gente queria. É isso tem a ver com os nossos valores, tem a ver com o que a gente quer, tem a ver com o que eu quero. Isso pode ser num projeto, isso pode ser na vida. Eu entendi que não precisa empreender para viver isso. Você pode viver isso com um filho, você pode viver isso dentro da tua família, você pode viver isso na academia, você pode viver isso em qualquer lugar. Ai, ai, ai. Ai, Jesus. Pausa. Ai, gente, eu acho que vocês devem estar me achando muito louca nessa altura, né? Ai, meu Deus, eu tinha esquecido a emoção que é gravar um podcast, cara. A loucura que é. Assim, eu não sei como as pessoas vão receber isso, o que elas vão interpretar disso, mas eu gosto de mostrar. Eu faço questão de mostrar essa fase, sabe? Essa fase do tum, 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 sabe? Esses insights que a gente vai tendo da vida. É, Às vezes eu posso despertar isso em vocês. Às vezes faz vocês refletirem sobre alguma coisa, como a menina que viu que não queria empreender, ela queria empreender dentro de uma empresa. Entende? O que é ser bem-sucedido para você? O que é estar em paz? O que é achar isso? Como é enfrentar esses medos? Essas são as perguntas que eu acho que precisam ficar no ar, assim, e que podem dar respostas assustadoras positivamente, entendeu? Confia em você. Você é a única pessoa que sabe de todas as respostas. Eu falei muitas vezes isso e é verdade. Ivana, mas eu fico insegura. Então, quando a gente vai para esse universo de se perguntar e se analisar e tal, essa contemplação da vida é esse tempo em que a gente para de produzir e pensa no que está sendo feito, é muito necessário isso. A produção não é validação de nada e nem de ninguém. Existem pessoas muito especiais que podem te ajudar nesse processo. Porque às vezes a gente tenta ir a um caminho escuro, sombrio, sozinho. Então existem pessoas que te dão a mão e é como assim, sabe assim, quando tem você tá andando na calçada e aí tem uma calçada que vai para baixo, assim, um caminho que vai para baixo e daí vem um muro e a outra pessoa vai por cima e você tá andando de mão dada com essa pessoa. Daqui a pouco você começa a descer e vai por esse caminho de baixo, mas você ainda consegue dar a mão para a pessoa de cima. A pessoa que tá embaixo, ela vai passar por um lugares que são assustadores mesmo, que são sombrios, que a gente não são subjetivos, são difíceis de ler. E essas pessoas que te dão a mão, pode ser amigos, podem ser profissionais da área da psicologia, psiquiatria, terapeutas, padres, eu não sei como que você prefere, mas às vezes você precisa dessa pessoa para te dar a mão durante essa trajetória escura e te trazer de volta.
Eles têm esse processo, nessa consulta você vai, você desce, você volta. E de lá você volta com prêmios, você volta com uma sacolinha cheia de informações. E durante a semana você vai digerindo essa sacolinha e vai, isso aconteceu isso, pensar nisso aconteceu. Isso é um processo de análise. É você sair desse universo, você ir para o fundo, colher todas essas maçãs e dizer como foi digeri-las. E daí, de novo, você desce mais um pouquinho e volta, desce mais um pouquinho e volta, e vai criando consciência desse inconsciente que existe dentro de ti. Esse processo eu fiz também meio sozinha, mas eu já estava. Eu fiz bastante terapia na minha vida, assim, eu sempre achei fantástico o processo, eu sempre acho muito incrível, sou apaixonada por todas essas descobertas e eu queria muito conversar comigo, sabe? Eu tava cansada de pegar as respostas dos outros. Não cansado, mas assim, eu queria mergulhar em mim mesmo, eu comigo, e eu consegui, porque eu não tava deprimida, eu tava cansada. Claro, tem ali um pouquinho de depressão, vamos dizer que sim. Vamos dizer que tem um sazãozinho de depressão, tem. Mas vamos dizer que eu estava bem, eu estava buscando a luz. E isso é uma coisa que fica assim na minha trajetória. Eu sempre busco algo a mais, eu quero ver a mais do que está sendo mostrado, interpretar, ver o mundo de outro jeito. E, se possível, dividir com as pessoas, tá? E aí, o que eu queria encerrar com um texto que eu escrevi. E é um texto bem forte e vai ser o prêmio para quem chegou até aqui. E vai ouvi-lo agora. Quem é você? A sua consciência. Sua vida é agora. Esse lugar que você está agora é de muita paz e conexão. É preciso humildade para chegar, para pedir ajuda. É preciso ouvidos para ouvir as respostas. É preciso de vontade para fazer essa mudança. Tudo o que você passou foi necessário, estava programado. É a dor do bem, não do mal. É a dor da cura, do nascimento, do oxigênio entrando nos pulmões. Essa dor transforma, transporta, recria, dá vida, aduba a alma, os pensamentos e as ações. A dor é vida, é processo, é crescimento, são raízes nascendo, o florir da vida. Pede uma folha para dar a flor amanhã. É a beleza dos sentimentos e da evolução das complexidades dos fatos, da loucura e da adivinhação das consequências. É o sentir da vida, é o respirar. Todo mundo tem medo da dor. Criou-se essa proteção sobre ela, além do necessário. Ela é o tombo do primeiro caminhar, a queimadura, a vida acontecendo. Não se preocupe tanto com elas. Aprecie-as. Agradeça por cada uma ter acontecido na sua vida. As sabedorias que elas trazem são incalculáveis. São fruto infinito de conhecimento e evolução. A vida vem da dor, do choque, do choro, do frio, do calor. Vem do medo também. Mas quando você entende que dor é vida, que dor ensina, que você começa a colocar ela na sala de troféus. Elas ganham destaque, respeito. Poucos percebem que só acertaram porque erraram antes. Poucos entendem a beleza disso. A dor consciente que busca aprendizado, evolução, é uma das chaves mais poderosas da Terra. A dor que transforma a vida, que ensina um caminho melhor. Até Jesus aprendeu com elas. Às vezes elas vêm como furacão e muitas tomam conta de você, da sua vida e da família. Levam a esperança, apagam as luzes, quase que forçam você a se ajoelhar perante elas e assumir que não dá mais para continuar sozinho, que você precisa de ajuda. Consciente disso, elas devolvem o respeito para você e se retiram, chamando os outros sentimentos a adentrarem o recinto. Dão luz, água, comida e cuidados. Te cuidam, te levantam, te dão muletas, te seguram na segunda, terceira, quarta, quinta queda e assim por diante. Elas seguram a sua mão até quando acharem necessário, até quando você for respirar sozinho.
Mas tudo isso só acontece depois que você assume a força delas na sua vida. Quando você desiste de achar que é o melhor, o mais forte. Quando você entende que é pequeno, frágil e passageiro. Quando você percebe o seu tamanho na terra. Aí sim, elas se elevam e o fundo de poço é transformado em paraíso. Em força, superação, energia, luz e potência. Por isso que digo que elas querem o bem e não o mal. Foram justamente colocadas na humanidade com o objetivo de ensinar e sempre mostrar para os humanos que eles são limitados. Porque sempre soube que vocês iriam querer ser deuses. Cresceram vendo deuses, amando deuses, até que se acharam como tais. A semente, abre aspas, da salvação, fecha aspas, também foi da perdição. Pois não bastava ter acesso a todos os ensinamentos para alguns. Isso não foi o suficiente. Quiseram mais. Uns ficaram conhecidos e, pasmem, ovacionados, criando outros deuses, e outros tiveram um caminho mais justo, entre aspas, e foram apagados da história. Não por nós, mas por eles mesmos. Beberam do próprio veneno. É muito complicado analisar os humanos. Sabem que são finitos, sabem que não têm superpoderes, que vão sumir pela terra como todos, porque o destino é justo, e mesmo assim, alguns insistem em achar que com eles será diferente. Poluem, tratam mal, se matam, competem buscando ser deuses, algo que ninguém foi. Nem Jesus, que foi de carne e osso e morreu de um jeito honesto. Nada, nenhuma alma viva chegou lá. Por isso dizemos, não é lá, é agora. Eles chegam lá e não acham nada. Caem no vazio de si mesmos, de suas almas secas e solitárias, e se entretêm com o dinheiro por um tempo, mas depois nada. É uma loucura de deuses e futuros que não leva a lugar nenhum. A resposta está em você agora, sempre esteve. Com todos, dos mais desgraçados aos mais realizados, todos nasceram disso, porque o nascimento, como a morte, também é justo. Fizeram-se acreditar que não, que precisa virar outra pessoa, que precisa conquistar milhares de outras, sendo que as pessoas mais felizes que já habitaram na face da terra não tinham nada. Morreram como desconhecidas, pobres e infelizes. Mas elas sabem que viveram o seu melhor, na sua fonte mais esplendorosa de vida. Elas souberam ser pequenas, riram de si mesmas, seguiram seus dias quietas, mas completas. Desejaram apenas a luz do sol, a comida e a água de tomar. Amaram, cuidaram, viram a vida acontecer perante os seus olhos. Viram o rio encher, as marés mudarem, viram sua vida. Elas tiveram conhecimento que nunca, nem a melhor faculdade pôde dar. Elas foram humildes na sua existência. Transcenderam a matéria mesmo. Eu sei que é difícil e tocante ler tudo isso, mas a verdade precisa ser dita. O prêmio não está lá fora. Não há linha de chegada. Não é possível medir a vida e felicidade. Reconheça seu tamanho, honre sua vida, seu formato como veio ao mundo. Se liberte das coisas, dos troféus para os outros, dos troféus para ninguém. Premie a si mesmo. Se dê a chance de viver essa vida dentro de você. Essa coisa insistente que te acompanha até a morte. Deixe ela falar contigo, te ensinar. Você tem sim o conhecimento de 1000 anos. Entenda seus limites, invista no amor por si mesmo, no carinho, no cuidado. Se ame, se dê a chance de tudo isso florir em você. A felicidade tem casa e é dentro de ti. Corra o mundo, suba montanhas, compre casas, carro, fuja, deite, durma, pense, corra. A felicidade não estava nesses lugares. Ela é o lápis que prendeu seu cabelo. Sempre esteve o tempo todo na sua cabeça. Meu irmão! Eita! Meu Deus do céu! Com isso eu me encerro e inicio a segunda temporada do podcast do Dilemas. Tenham uma ótima semana, mês, ano e vivam intensamente aqui e agora.